A entrevista de hoje é com o pré-candidato a deputado federal, Cal Nogaroto, que está aí aberto, né, a confirmação do seu nome pelo Podemos para ser candidato a deputado federal. Com muito prazer, vamos conversar com o Cal aqui no nosso programa, agradecendo também a presença aqui do nosso querido Donizete Lousada. Muito obrigado, viu, Lousada, pela presença aqui. Daqui a pouquinho eu pego o seu bom dia. Mas vamos cumprimentar aqui primeiro, então, o nosso pré-candidato a deputado federal, Cal Nogaroto, agradecendo pela sua presença, viu, Cal? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lousada. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 99. É uma satisfação estar aqui com vocês e bater esse papo logo pela manhã. Que legal. O Cal, você tem uma experiência, né, do mundo fiscal, através aí da Receita Federal, né? Trabalha há muito tempo na Receita Federal, e consegue, né, ter uma visão de um dos grandes problemas que nós temos no país aqui, né? Que são a fuga de dinheiro de uma forma ilícita do país, ou às vezes até aqui dentro, né, circulando aí de uma forma ilegal aqui dentro do país. É uma experiência que você adquiriu dentro da sua profissão? Sim, Pedro. Eu já trabalho como auditor da Receita Federal há 11 anos, mas eu, antes disso, fui auditor do Estado do Rio Grande do Sul. Trabalhei também na Controladoria Geral do Estado de São Paulo e num primeiro momento na Petrobras. Então, essa experiência adquirida ao longo do tempo nos proporcionou trabalhar em grandes operações de combate à corrupção, às fraudes tributárias pelo país, sendo a mais famosa delas a Operação Lava Jato. Eu, na Receita, eu trabalhei num primeiro momento na fronteira do Brasil com o Paraguai, no combate ao tráfico de drogas e armas na fronteira, uma das fronteiras mais perigosas que tem no país, que é a rota utilizada pelas facções aqui para que a droga e as armas cheguem aos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro. E na sequência eu fui convidado e assumi a chefia da equipe de fiscalização aqui do Vale do Paraíba, compreendendo 33 municípios. E depois disso eu fui convidado a trabalhar na Operação Lava Jato em 2015, 2016. Trabalhei por alguns anos ali, fiz trabalhos interessantes. A minha função ali era seguir o dinheiro. Então, é isso que eu ia perguntar para você, né? Quando você fala, trabalhamos aqui e tal, foge daquela visão que nós temos assim de Polícia Federal, de agentes e tudo mais. O seu trabalho interno, de uma auditoria, seguindo e fiscalizando e oferecendo informações à polícia e à justiça, é isso? Exatamente. A gente recebia um dossiê, e esse dossiê nos dava os primeiros passos daqueles eventos ali, né? Até então supostamente ocorridos. E a gente tinha que ir quebrando os sigilos bancários dos envolvidos, seguindo o rastro do dinheiro para tentar, num primeiro momento, recuperá-lo. E se não conseguisse, encontrar quem foram os reais beneficiários, os mentores das organizações. No fim da linha, esse dinheiro estava já fora do Brasil, estava na Suíça. As autoridades suíças, elas nos forneciam os dados e o ciclo era todo fechado. Então a gente sabia por onde tinha começado e quem resgatou por último. E aí a gente ia atrás dos bens, já que não tinha mais o dinheiro, muitas vezes a gente ia atrás dos bens para trazer, né, para passar domínio da União e aí levar a leilão, de uma forma que a gente conseguisse recuperar o dinheiro e devolver o dinheiro à Petrobras. É muito dinheiro, né? Esse dinheiro voltou para o país ou não? Sim, boa parte desse dinheiro ele voltou. Não todo? Não todo, era muito dinheiro. A gente sempre fala que se fosse uma empresa de qualquer ramo, teria quebrado. Como era uma empresa de petróleo, toda a roubalheira, vamos colocar assim, que ocorreu ao longo de muitos anos, ainda ela conseguiu, por ser de petróleo, continuar. Perdeu muito, fruto desse saqueamento que houve por décadas. Mas boa parte desse dinheiro, através da investigação da Lava Jato, e aliás, uma pena a gente perder operações de grande porte, nós tínhamos
N outras operações em andamento, frutos da Lava Jato, né, ramificações da Operação Lava Jato, e praticamente hoje esse combate ele parou. Né? Então a gente espera que medidas importantes sejam conseguidas agora, né? Nós temos um pleito eleitoral importante e que a gente consiga trocar boa parte desses parlamentares que lá estão, que são os responsáveis por neutralizar as operações especiais pelo país. É a sua principal bandeira, o seu principal foco ao se candidatar a Brasília? Sim, o principal foco é o combate à corrupção, à impunidade. Para isso, a gente tem várias medidas que já estão lá no Congresso, mas estão engavetadas há 3, 4, 5 anos e continuarão engavetadas porque elas atingem diretamente os próprios parlamentares. Por exemplo, fim do foro privilegiado, né? Tratar todos como iguais, todo mundo respondendo na primeira instância. Prisão após condenação em segunda instância. Então, hoje em dia, a gente vê as 4 instâncias que nós temos hoje são muito longas e muitas vezes os crimes são prescritos. Né? E aí a gente vê a impunidade aflorada no país. E é isso que motiva a corrupção. Porque o corrupto, quando ele vai agir, ele faz uma reflexão. O que vai acontecer se eu me der mal, se eu for pego? E quando ele vê a impunidade por todo o país, não acontecendo nada, a gente dá um jeitinho, o processo vai ser anulado pelo STF ou vai prescrever, ele vai e comete esse ilícito. Uma vez que a gente consiga aprovar essas medidas importantes, e eu citei 2 delas, mas tem tornar o crime de corrupção um crime hediondo, um crime contra a vida, né? Porque é contra a vida do cidadão, quando falta medicamento no hospital, quando ele não consegue um atendimento, quando as estradas provocam acidentes porque boa parte dos recursos que eram para ter sido utilizados ali foram desviados, né? Então fez uma pavimentação ruim, uma sinalização ruim, e isso provoca a morte de pessoas. Então, nada mais justo que o corrupto ele pague por um crime hediondo, e assim ele não tem direito a benefícios, saidinhas, indultos propriamente ditos, enfim, ele responde preso. Essas medidas, para que a gente tenha sucesso no combate à corrupção, elas precisam ser aprovadas. E com esse Congresso que a gente tem, nós não vamos conseguir. Até porque muitos dos parlamentares que lá estão já estão condenados em segunda instância. Então, como que eles vão aprovar algo que os colocarão na cadeia? Mas a gente está com um projeto muito grande de renovação, de trocar pelo menos 200 deputados federais, que não estão ali pensando no povo. Né? Eles pensam nos próprios bolsos, por 200 comprometidos com esse combate efetivo à corrupção. Uhum. Tem uma frase muito conhecida, né, que uma andorinha só não faz verão. Né? Um pensamento só, ele também faz uma nova política, ou de repente você vai encontrar ali uma resistência em caso de sua candidatura e de você, vamos dizer, chegar lá em Brasília, né? Você não acha que vai ser mais uma voz que chega e que tende a ser calada aí no número de 564 deputados? Bom, Pedro, esse projeto, ele é fruto de um estudo, né, que chegou-se à conclusão de que é preciso trocar pelo menos 200 deputados federais. Novos deputados. Exato. Comprometidos para que a gente tenha a chance dessa aprovação. Realmente, é um número muito grande de deputados e boa parte deles já condenados em segunda instância, que estão ali grudados no STF, sabendo que o STF vai beneficiar, né, vai aliviar ali a penalidade. Então, essa troca do 200, o projeto chama-se 200+. É a troca de 200 descomprometidos por 200 deputados novos. Muito bem, eu volto a conversar em seguida com o Calno Garoto, aqui no nosso Jornal da Rede. Muito bom dia ao Donizete Lozado. Muito obrigado pela presença, viu, Lozado? Muito bom dia a você. Pedro, eu que agradeço pela oportunidade, já estou retornando a casa, né? Já estive aqui há alguns anos atrás. É verdade. E obrigado, saudades imensas, né? É um programa de uma audiência, a 99 tem uma audiência muito bacana, muito importante e muito esclarecedora também. Muito obrigado, estamos aqui junto com o Cal,
uma pessoa idônea, uma pessoa de um caráter maravilhoso, uma pessoa super confiável, e é bacana a gente ter brasileiros como o Cal. Brasileiros que querem mudança para o nosso país, para uma sociedade justa e solidária. Então, obrigado pela oportunidade, bacana. Depois, se eu puder fazer uma pergunta para o Cal, se você assim permitir, eu gostaria. Fica à vontade. Muito obrigado, Donizete Lozada. 8h36, estamos ouvindo aqui o pré-candidato a deputado federal, Cal Nogaroto, pelo Podemos. Existe aí até uma campanha, né? O Lozada estava falando para a gente aqui, que o seu voto vale regionalmente, né? Tem até um slogan que o Lozada falou. Como é que é, Lozada? O voto vale no vale. No vale, né? Tem até um slogan, né? Por quê? Porque a importância de se votar em candidatos aí da região. Garoto, pensa sobre o assunto. Como é que você vê a região do Vale do Paraíba, né? E o foco para se buscar aí a confiança do voto na região? Como é que você analisa? Pedro, eu considero um tema muito importante para nós, esse voto regionalizado aqui no Vale do Paraíba. Eu saio de Tremembé agora com uma união, um apoio do prefeito Clemente, então a gente já veio de uma eleição municipal em que a gente disputou, nós fomos primeiro e segundo colocados, e a gente vem trazendo esse apoio do prefeito e da maior parte dos vereadores, enfim, a gente vem com uma votação forte em Tremembé, mas é o que eu sempre digo, eu pertenço a Tremembé e Taubaté, né? Boa parte da minha vida eu trabalhei aqui na Receita Federal daqui, e em 2018 a maior parte dos meus votos ocorreu aqui em Taubaté, por ser uma cidade muito mais numerosa. A gente vai trabalhar o Vale do Paraíba todo, temos também uma participação forte pela internet, pelas redes sociais, né? O trabalho da Lava Jato, eu consigo explicá-lo melhor pelas redes sociais, e isso nos traz uma grande quantidade de seguidores. Então essa união, Vale do Paraíba, trabalhando casa a casa, a gente vai fazer Tremembé inteiro, Taubaté inteiro, Pinda, e vamos usar o mesmo projeto da eleição municipal, que é aquele de ir conversar com as pessoas, passando por todos os bairros, conversando. A gente vai repetir esse projeto. E é muito importante esse voto regionalizado, porque historicamente os eleitores aqui do Vale do Paraíba votam em candidatos de fora. Né? Dos 15 mais votados na última eleição, 9 deles eram de fora do Vale do Paraíba, praticamente não vieram aqui nesses 4 anos, mandaram, quando muito, emendas muito pontuais e pequenas, e o Vale do Paraíba tem quase 2 milhões de eleitores. Poderíamos ter 4, 5 deputados federais com muita facilidade, e temos um deputado. Isso faz muita diferença, porque hoje um parlamentar federal ele consegue trazer para a sua região, né, para o seu reduto eleitoral, 6 vezes mais recursos que um deputado estadual. E votando em candidatos de fora, naturalmente estes deputados vão levar o grosso dos recursos para as suas regiões de origem. É natural, o reduto dele está em Campinas, está na Baixada Santista, está em São Paulo capital, em Ribeirão Preto, em outros locais. Aqui ele só manda um pouquinho da verba dele para manter os votos. Então, se o cidadão do Vale do Paraíba votar em candidatos daqui, obviamente analisando a competência de cada um, mas fazendo aquele esforço do voto regionalizado, nós teremos para a região recursos de educação maiores, saúde, enfim, é uma grande quantidade de recursos que vai girar no Vale do Paraíba, e é essa a nossa proposta. É trabalhar bastante e trazer, encaminhar os recursos para a nossa região. Muito bom, eu também penso assim. Eu acho que é muito importante você votar em candidato da região, justamente para que a região ela receba, né, a cobertura necessária
pelo compromisso firmado por aquele, né, em que a população acreditou, e estar perto da população é muito importante. Você tem uma pergunta aí, senhor Lousada, que você queria formular? Então, a pergunta era, Pedro, ele acabou até respondendo antecipadamente, mas acho legal, eu queria só complementar como é interessante nós temos parlamentares da região. Porque, Pedro, eu como empresário há 40 anos, Cal, em Taubaté, e trabalhando na região, no Brasil e até exportando, eu vejo quanto que as pessoas nos pedem remédio para o câncer, remédio para uma criança, remédio caro que não tem uma condição. Você, ouvintes, que estão aí, nos ouvindo e nos assistindo também, pelo Facebook, não é isso? Isso, Facebook, eu peço, porque eu já fui candidato, eu sei da importância, da necessidade de termos pessoas eleitas do Vale. Isso não é menosprezar outros candidatos, isso é cuidar da sua fome, isso é cuidar da sua saúde, é cuidar da sua segurança. Pedro, é importante nós termos candidatos eleitos da nossa região do Vale Paraíba. E a pergunta fica a seguinte, você deve lutar bastante por essas emendas. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para os ouvintes o quanto é necessário ter os nossos candidatos eleitos na nossa região do Vale do Paraíba, Bragantina e Litoral Norte também, que é importante, como você falou, são quase 2 milhões de eleitores, né? Chega até, Pedro, desculpa a minha colocação, ser vergonhoso não termos, né? A gente não ter candidatos, um único só candidato em São José dos Campos, e de lá para cá até Queluz, que é a divisa nossa, não temos mais nenhum representante, tanto estadual como federal. Cal. É justamente em cima disso, o Cal vai falar sobre o assunto, mas nas últimas eleições nós tivemos aí milhares de votos que poderiam ter feito outros deputados aqui da região estarem lá em Brasília, e esses votos foram destinados aí, né, a muitos candidatos, até oportunistas de uma onda política que surgiu no Brasil há 4 anos atrás, ganharam voto em cima daquela situação política, né, e simplesmente nunca mais olharam para a região do Vale do Paraíba. Mas o Cal vai falar sobre o assunto em 1 minuto, respondendo a pergunta aí do Donizete Lousada, faltando 15 minutos para as 9. Voltamos aqui com a entrevista com o pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, o Cal Nogaroto. Voltando à pergunta também, já fazendo um paralelo. Que o Lousada deixou no ar. Aí, exato. Né? Não adianta, uma outra situação que nós temos muito no Vale, fazer o voto de protesto. Então, votar em personagens que se candidatam a título de voto de protesto, ou então votar o voto nulo. Né? O voto nulo, eu costumo dizer, quem se anula é quem está votando nulo. Porque a gente deixa de colocar o nosso voto num candidato da região, que vai trabalhar para a região. As emendas parlamentares hoje elas são muito substantivas, né? São de grande vulto. Isso faz muita diferença. Quando a gente tem, por exemplo, uma região menor do que a nossa, de Ribeirão Preto, com 4, 5 deputados federais, a região de Campinas, com 6, 7 deputados federais, nós temos uma região tão grande ou maior que a de Ribeirão Preto, com 1 deputado federal. Não havendo essa representação, a gente não consegue levar as demandas do Vale. São hospitais que poderiam ser construídos, são escolas modelo que poderiam ser construídos, ou seja, essas escolas, essas grandes obras estão nas regiões dos eleitos, então fora do nosso eixo. Se a gente tiver esse voto consciente, a gente vai agregar muito valor para a nossa região. O dinheiro vai circular aqui, o deputado vai estar, a base do deputado está aqui, a gente consegue conversar, consegue cobrar que ele eleve a demanda das nossas cidades. E é por isso que a gente está batendo muito forte nessa campanha, para que a gente efetivamente tenha uma representação numerosa no Congresso Nacional.
Eu ainda estava pensando aqui, né, você falava de uma forma bastante nítida, cristalina sobre o voto de protesto, e eu falava aqui que antigamente, né, eu sou do tempo quando surgiu o voto de protesto, né, que as pessoas, porque era cédula, né, então a pessoa ia votar, ela não votava em quem estava participando da eleição, ela colocava o nome de quem ela queria, né, para quem ela queria dar o voto, né, Macatião, lembra disso, não? Lembro. Colocava e tudo mais. E daí essas pessoas tinham voto porque era feito campanha, né? De repente essas pessoas tinham muito claro que ele não valia, porque não era inscrito, não estava participando do pleito, né? Mas daí, quando veio a urna eletrônica e isso foi tirado de forma definitiva, apareceram umas figuras cômicas, né, representando Macatião, representando aquilo que tinha uma cultura popular politicamente de pessoas que não gostam de política, são totalmente contra a política, né, para eles não admitem sequer discutir porque acham que política não presta, então ele vem com voto de protesto, que não ajuda em nada, né, porque na verdade alguém vai ser eleito. E esse que vai ser eleito é importante que seja muito bem escolhido, porque ele é que vai definir a nossa vida. Você queira ou não, é ele que vai definir a saúde, é ele que vai definir o quanto você vai ganhar, é ele que vai definir a justiça e a educação do país. Geração de emprego, né? Se você não colocar gente competente lá, você, com a sua ira pelo sistema, você vai ser comandado por esse ruim que você ajudou a eleger. É mais ou menos isso, né, meu garoto? É, sim, eu vejo nesse mesmo sentido. Às vezes a gente vê muita gente, porque eu não gosto de política, eu não quero participar da política, eu voto nulo. E aí eu gosto sempre de falar assim, se a gente não valorizar os bons, a gente vai ser governado pelos maus. Isso é um fato, alguém vai ocupar aquele espaço. Exatamente. Só um dado, Pedro, interessante, em relação a Taubaté. Mais de 80 mil votos dos taubatianos foram para candidatos de fora. Repete esse número, por gentileza. Mais de 80 mil votos. 80 mil votos nas últimas eleições de 2018. De votos aqui de taubatianos para pessoas de fora da região. De fora, né? Pessoas que não têm nada a ver com a região. A maior parte deles sequer esteve aqui em Taubaté nesses 4 anos. É lamentável. Viu, Carl? Eu queria só complementar. São 80 mil votos que trouxe a fome, que trouxe a insegurança para os taubatianos e para a região, que trouxe a falta de remédio. Sim. As consequências são grandes para quem vota fora do Vale. Sim. Eu respeito todos os pré-candidatos, acho legal. Tem que garimpar, tem que lutar. Mas cuidar, eu falo assim, eu sou super regionalista, o Cal também é super nacionalista, mas cuidar do que é nosso. O teu voto vale, não vale. Muito obrigado pela sua presença, muito importante aqui no Jornal da Rede, né? Boa sorte para você nas convenções, certamente depois do quadro definido também, aí você volta aqui no Jornal da Rede, mas aí como candidato realmente, né? Por enquanto nós estamos ouvindo aqui dentro do que manda a lei como pré-candidatos. E depois do dia 24 de julho, né, já veio com uma definição, inclusive, do quadro, né? A gente pode, inclusive, argumentar muito mais aqui no programa. Muito obrigado, viu, Cal? Pedro, eu que agradeço, me coloco sempre à disposição. É muito importante levar essa consciência à população do Vale do Paraíba e conte comigo, estarei à disposição para qualquer momento. Muito obrigado. Obrigado, Donizete Lousada. Sempre muito bem-vindo aqui, viu, Lousada, que é amigo da casa. Obrigado, Pedro. Obrigado aí ao meu garoto, ao Cal. E dizer para você que a mandurinha só não faz verão, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é? Não é verdade? Então, persistir nos projetos bons, o Brasil precisa.